Eu vou puxar um PowerPoint, mas a gente pode ir interrompendo, tá certo? Estão conseguindo ver? Sim. Bem, então vamos lá. O que que nos traz hoje aqui, né, Márcia? Três na estação, nada mais é que nós três falando no período, cada uma no. E o verão começou, na verdade, o verão começa lá em meados da primavera, se a gente for falar em verão, né? Verão de calor. Por quê? Porque o solstício, que aconteceu no dia 22 de dezembro, a 1 hora, o solstício é um instante. E esse instante, que pode ser esse dia do dia 22, ele diz para nós que nesse dia, o dia é mais longo e a noite é mais curta. É essa informação que ele dá para nós, a nível de hemisfério sul, para nós, e o hemisfério norte é o contrário. Então, lá vai ser uma noite mais longa e um dia mais curto. E a gente aqui, então, tem um dia mais longo. A partir do dia 22 de dezembro, 1 minuto, a cada 1 minuto começa a diminuir a insolação, o fotoperíodo começa a ficar mais curto, a cada minuto. Então, a gente já perdeu alguns minutos de luz e estamos ganhando mais tempo de escuridão. Até a gente chegar nesse caminho de chegar no inverno, quando a gente vai ter a noite mais longa e o dia mais curto. Então, é como se fosse um pêndulo em que ele chegou até um ponto do dia mais longo e aí agora ele volta, começa a regressar para chegar no dia mais curto. Então, o verão, ele começou então no dia 22/12 e ele vai até dia 20 de março. E ele pega esses 3 meses, basicamente, né? O final de dezembro lá, mas ele pega cheio fevereiro, pega janeiro, fevereiro e março lá, meados, fim de março. E basicamente os signos que compõem esse calorão, esse período quente, e a gente, então, com Capricórnio tem terra, o elemento terra que predomina, o aquário, o ar que predomina, e no peixes, a água que predomina. A Ana não está aqui, a Mari não está aqui, a Márcia está aqui, Márcia? Abre o teu microfone. Não, não estou. Sou de julho, né? Júlio. Então, quem está aqui sou eu. Então, provavelmente resolvi nascer no verão para entender melhor o verão. Que quando eu digo assim, o que que você prefere? Eu sempre digo, eu prefiro o inverno. Sempre. E aí eu fico questionando, aceita o verão que dói menos. Porque não tem outra explicação. E a outra as coisas estão ficando mais sérias com relação muito mais drásticas, né? Muito mais contundentes as estações do que antigamente. Então, assim, penso que cada vez a gente precisa menos se desesperar com o calor e menos se desesperar com o frio, porque acho que vai sobreviver quem conseguir, a despeito de um ar-condicionado, de um ventilador, conseguir sobreviver a esse calor ou a esse frio. E é sério, isso é sério, porque eu acho que é irreversível a gente amenizar. As matas nos ajudam, mas assim, eu acho que tem um caminho do ritmo do planeta que está proporcionando para nós há anos já esse aquecimento, né?
Então, deixa eu passar. Epa, não estou conseguindo passar aqui. Como que eu faço? Deixa eu ver aqui. Então, o que que eu pensei? Eu pensei que a gente poderia entender um pouquinho sobre calor, porque o verão é o período que a gente mais percebe isso em nós, né? E a gente tem um calor que vem do sol, e a gente tem um calor na Terra, na qual a gente produz. Normalmente o ser humano descobriu o fogo, e com o fogo ele gera calor também. Então a gente tem duas formas de calor que são muito evidentes para nós. O resto a gente vai trazendo esse calor aqui que eu vou falar. Mas esses dois têm um trabalho químico para ser gerado aqui, né? Então, a gente coloca que o Sol é uma estrela, o fogo gerado por nós, através de madeira, de papel, de etc., é outra coisa. Então, assim, o Sol é uma estrela. Por consequência, o que a gente percebe é que é uma quantidade gigantesca de hidrogênio, como se ele tivesse completamente concentrado, e essa concentração gera uma força gravitacional em que essas moléculas se batem. E quando elas se batem, elas criam uma fusão nuclear. E essa fusão nuclear gera o hélio. E o hélio, ele esquenta. E ele faz esse movimento de calor, porque são explosões gerando uma temperatura enorme. E o que a gente sabe é que essa quantidade de hidrogênio acumulada no Sol, nessa estrela, que acumula essa quantidade de hidrogênio, esse hidrogênio, na medida que as explosões vão acontecendo, essas explosões vão diminuindo a quantidade de hidrogênio. Então, o nosso Sol, ele está em meia-vida. Então, quando a gente diz, 4 milhões de anos, 4,5 milhões de anos, se diz que o Sol tem meia lua, meia vida. Então, a gente está na metade. E significa que daqui a 5 milhões de anos, o Sol vai deixar de existir. Porque essas explosões vão acontecendo, a fusão nuclear vai acontecendo e nós estamos perdendo hidrogênio. E esse calor está sendo cada vez aumentando mais até que os pesquisadores dizem que o Sol vai virar uma grande poeira, porque a luz vai se perder e o calor também, né? Só que até lá a gente vai esquentar muito ainda, porque essas explosões vão ficando cada vez maiores. Então, assim, hoje, com a geração de calor, a gente tem produção de luz e, para nós, o planeta Terra, vida, porque sem o Sol não há vida. Então, a gente começa a ter outra informação desse calor gerado. Se esse calor não fosse gerado, a gente não teria vida na Terra. E também nem sei como é que seria essa conformação toda no universo. Mas é o Sol é que predomina na nossa galáxia para que a gente possa ter luz na Via Láctea, né? Então, a gente tem calor, luz e vida que está sendo gerada aqui, porque a gente está recebendo esse calor, né? É o nosso foco. Agora, se eu coloco lenha, estamos na Terra agora, não estamos mais recebendo o calor do Sol. Então, o calor que a gente gera, a gente precisa de um material. A gente precisa ou de madeira, ou de papel, qualquer coisa. E o que vai consumir essa madeira é o oxigênio. O fogo só é gerado com a presença do oxigênio. Vocês vejam que o Sol é o... E nós aqui na Terra, para a gente ter a produção de calor, a gente precisa do oxigênio. Então, pode ver, se você puser uma vela e tapar, a vela ela continua acesa até que haja oxigênio. A hora que o oxigênio se perdeu dentro do copo com vela, a vela se apaga. Então, ela precisa do comburente, que é o oxigênio, para que o fogo exista.
E quando o fogo existe, aí ele vai gerar calor e ele vai gerar luz, predominantemente. Vida pode ser que seja, mas numa segunda instância. A gente pode ter vida gerada pelo calor do fogo, né? De um calor desse tipo, de um fogo desse tipo. Então, se estudou o calor aí em termos de pesquisa lá, começando a pensar bem o que é o calor, né? Se cada um de nós pensar o que é o calor, se eu fricciono a mão, eu gero um calor, né? Eu gero. Uma relação amorosa gera calor, né? Então a gente produz também calor. Então o calor passou a ser pensado vamos descobrir fisicamente o que é isso no século XVII, a partir do século XVII. E depois a gente vem trazendo, se falava que o calor era um fluido e através desse fluido gerava um movimento. Depois, o calor passou a ser uma vibração, ou seja, quanto mais vibra, mais calor gera. E aí é uma outra maneira de pensar. E no final do século XIX é que o calor era gerado por um atrito. Ah, não, o calor só é gerado por um atrito. Mas daí como é que fica o fogo? Como é que fica, né? O calor gerado pelo fogo, como é que fica? É um atrito? Como é que é isso? E hoje, física, em que o calor é uma transferência de temperatura entre corpos, ou seja, temperaturas diferentes vão gerar calor. E sempre um corpo mais quente vai passar calor para um corpo mais frio. Sempre. Então, um corpo mais quente para o corpo mais frio, o sol é mais quente e nós recebemos esse calor. E isso é o que acontece conosco dentro desse fluxo de energia. Então, tem um fluxo de energia sendo gerado, né? Então, quando a gente pensa, a gente está falando do solstício, é porque a gente tem mais tempo de insolação. Então, a gente tem muito mais tempo de luz, e dependendo do nível das correntes, porque o planeta não está sozinho, então tem as correntes marítimas e tem as correntes aéreas. E essas mudanças de temperatura de correntes é que vão gerando para nós esse calor e que o nosso corpo, que possui uma temperatura estável, né? Nós ficamos lá nos 35, 36, que é a nossa temperatura corporal, a nossa temperatura adequada para nós é 20 graus. Com o ambiente externo, a gente tem um conforto. Acima disso, a gente começa a ficar desconfortável. E nós estamos agora no verão com 34, 35, 30, 37. Esses dias eu vi 37 e a gente está ouvindo 40. 40 no termômetro, né? Então, como que o nosso corpo ele faz essas reações e como que nós estamos conseguindo nos comportar para manter esse calor que vem vindo com o nosso corpo que tem uma capacidade de suporte. Então, assim, é impressionante como nós vamos ter que fazer os ambientes que a gente esteja para ter conforto nos próximos verões. Porque senão a gente vai ficar exaurido. Pressão abaixando, nós vamos desregular inteiro o corpo porque não tem capacidade para suportar tamanha temperatura, né? Porque a gente tem um limite de suportar isso. E aí, pensando no calor e pensando no verão, o sítio é bem oportuno para a gente perceber que tem alguns seres que chamam demais atenção para nós, e é no verão, e que são típicos do verão, né? Então, são seres ou barulhentos ou luminosos.
que a gente vai falar das cigarras e dos vagalumes. Eles fazem um movimento em que eles necessitam do verão e eles necessitam do calor. Isso é uma condição para esses insetos existirem, né? E eles estarem envoltos dentro de toda uma ecologia de bem-estar e de equilíbrio entre esse reino animal. Então, dos insetos, eu peguei a cigarra. E a cigarra não tem. Eu vou pular esse, tá, Mari? Não sei se você quer colocar, mas a cigarra, Márcia, você deve saber bem o que é uma cigarra. Já ouviu o canto da cigarra? E percebe o canto da cigarra. Então, eu trouxe ela, acho que a gente pula esse para deixar para o outro, tá? Para não ficar tão longo. Então, a gente traz aqui um haikai. Um haikai são pequenas frases e que esse poeta que viveu no século XVII no Japão, dentro de uma dinastia do Japão, o Basho, ele escreve um haikai pequenininho dizendo assim: silêncio, as cigarras escutam o canto das rochas. E daí, assim, se a gente não conhece minimamente a cigarra, a gente não consegue entender o que ele escreveu. Então, ele diz de novo: silêncio. As cigarras escutam o canto das rochas. E aí eu passo para dizer que, assim, esse canto que a gente... O que a gente vê a representação? A gente vê um canto de cigarra e a gente vê o esqueleto dela em árvores. Todas nós, provavelmente, já vimos isso. Se não foi na infância, a gente continua enxergando o esqueleto, o exoesqueleto de uma cigarra. E esse exoesqueleto é de uma cigarra em que, para ela subir na árvore, ela ainda está na fase de ninfa. E na fase de ninfa, para ela subir numa árvore, porque ela está enterrada, para ela subir numa árvore, ela precisa de calor e umidade. Ou seja, quando chove, por isso que o pessoal diz que quando a cigarra canta, tem chuva, ou vice-versa. Quando chove, a cigarra canta. Então, a relação de umidade com a cigarra e com o calor do verão é um casamento perfeito para que a cigarra saia da terra e suba num tronco de uma árvore, e ali ela, como ninfa, ela vai no abdômen dela, não, ela vai emitir esse som que ela rompe, e aí ela sai, tem as asas, e dessas asas é que ela vai acasalar, porque a ninfa fêmea, ela fica no chão. E o macho é que sobe, a ninfa macho sobe e se agarra numa árvore para daí romper e fazer um voo. E aí tem um acasalamento. Então, quando há o acasalamento, a cigarra só vive 3 semanas. E depois ela morre porque ela põe os ovos em folhas, em troncos. Esses ovos vão nascer, vão cair na terra de novo e vai fechar de novo o ciclo de ninfa. E uma ninfa, ela vive até 17 anos embaixo da terra. E ela vive das raízes, da seiva das raízes, então ela se apropria e se alimenta e vive durante anos embaixo do solo. Por isso que vem a frase do Basho que diz, né? Como é que ele fala? Silêncio. As cigarras escutam o canto das rochas. Pelo tempo que elas ficam enterradas e vivendo embaixo na escuridão, né? E depois o Basho escreve outra. Casca oca, a cigarra cantou-se toda. Ela se canta inteira e se rompe e sai. Né?
Eu não sei, aqui. Então, aqui tem a cigarrinha, que dura 3 semanas no máximo, né? E ela tem um barulho quando ela emite esse som, é para ela atrair a fêmea. Então, quanto mais alto o som, mais uma fêmea se sente atraída, porque ela sabe que tem um macho ali forte e que ela vai poder, ele vai acasalar e ele vai passar muita proteína para ela no acasalamento. Então, quanto maior o canto, mais estridente em termos de decibéis, mais a fêmea vai escolher essa cigarra barulhenta para acasalar. Então, ela acasala e ela recebe um presente nupcial, que é uma quantidade de proteínas enorme para ela poder fazer produzir vários ovos. E ela faz esse acasalamento. Depois que ela acasala, ela emite os ovos e morre. Então, o casal morre depois da procriação. E esse tempo dela é um tempo curto, então, assim, praticamente ela está embaixo da terra. E ela tem um ciclo embaixo da terra que para a agricultura, dependendo da agricultura, mas principalmente da agricultura do café. Então, os grandes cafezais colocam a cigarra como uma grande praga, porque ela se instala nas raízes do cafezal, do pé de café, e ela acaba com o pé de café. E quando que a gente sabe que tem cigarra num pé de café? Quando o chão é muito fofo, é como se esfarelasse o chão, porque o chão fica com as ninfas embaixo. Isso eu só estou dizendo de leitura, né? Tanto que lá em casa eu fui tentar pegar os pés de café para saber se eu achava alguma cigarra, se eu achava alguma ninfa nos pés do café, né? Extremamente estudada, porque os plantios de café no estado de São Paulo combatem a cigarra intensamente, para não prejudicar na produção de café. Então, a gente teve um inseto barulhento que é muito pertinente a nós. E o outro é o nosso vagalume. Então, essa imagem que a gente enxerga aí são de centenas de vagalumes, só que, lógico, né? Você tem os instantâneos, ou seja, cada pontinho é um lampejo, uma luzinha do mesmo bicho em voo. Lógico, o fotógrafo que fez isso, ele é genial para poder colocar essa cidade aparecendo como se fosse uma cidade de São Paulo ali. Uma coisa linda. Então, se fala ali, sua beleza etérea inspirou admiração e deleite durante séculos. No entanto, para a maioria de nós, os vagalumes permanecem envoltos em mistérios. E aí, eu não sei se eu passo um vídeo daqui ou você, Mari, para a gente ouvir um vídeo muito lindo de uma pesquisadora. A pesquisa dela acontece nos Estados Unidos e ela é uma pesquisadora na linha ecológica. E aí ela fala dos vagalumes de uma maneira tão linda para dizer o que as pesquisas que eles estão fazendo. No Brasil também, eles estão pesquisando paralelamente qual o significado dessas luzes, para que serve essa bioluminescência que esses insetos possuem, né? Que são luzinhas piscando, são lampejos, e a gente vai ouvir um trecho bem lindo dessa pesquisadora. É traduzido, então a gente consegue acompanhar. E é curtinho também, não demora muito. Pode passar, Mari. As a scientist, and also as a human being, I've been Tem que trying to make mudar. myself susceptible to wonder. Quer que eu mude?
Quer que eu abra no meu? Pode ser, estava em inglês aqui, né? É, Acho que dá para mudar, mas... deixa eu vou voltar aqui no meu. Ah, é aqui. Ai, é. As a scientist, and also as a human being, I've been trying to make myself susceptible to wonder. I think Jason Webley last night called it conspiring to be part of the magic. So it's fortunate that my career as a biologist lets me dive deeply into the lives of some truly wondrous creatures that share our planet, fireflies. Now, for many of you, I know that fireflies might conjure up some really great memories. Childhood, summertime, even other TED Talks. Maybe something like this. My seduction into the world of fireflies began when I was back in graduate school. One evening, I was sitting out in my backyard in North Carolina, and suddenly, these silent sparks rose up all around me. And I began to wonder, how do these creatures make light? And what's with all this flashing? Are they talking to one another? And what happens after the lights go out? I've been lucky enough to answer some of these questions as I've explored this nocturnal world. Now, if you've ever seen or even heard about fireflies, then you'll know how magically they can transform our everyday landscape into something ethereal and otherworldly. And this happens around the globe, like this hillside in the Smoky Mountains that I saw transformed into a living cascade of light by the eerie glows of these blue ghost fireflies. Or a roadside river that I visited in Japan as it was giving birth to the slow, floating flashes of these Genji fireflies. Or in Malaysia, the mangrove trees that I watched blossom nightly, not with flowers, but with the lights of 1,000 kleep kleep fireflies, all blinking together in stunning synchrony. These luminous landscapes still fill me with wonder, and they keep me connected to the magic of the natural world. And I find it amazing that they're created by these tiny insects. In person, fireflies are charming. They're charismatic. They've been celebrated in art and in poetry for centuries. As I've traveled around the world, I've met many thoughtful people who've told me that God put fireflies on Earth for humans to enjoy. Other creatures can enjoy them too. I think these graceful insects are truly miraculous because they so beautifully illuminate the creative improvisation of evolution. They've been shaped by two powerful evolutionary forces: natural selection, the struggle for survival, and sexual selection, the struggle for reproductive opportunity. As a firefly junkie, the past 20 years have been quite an exciting ride. Together with my students at Tufts University and other colleagues, we've made lots of new discoveries about fireflies: their courtship and sex lives, their treachery and murder. So today I'd like to share with you just a couple of tales that we've brought back from our collective adventures into this hidden world. Ué, como é que é Totalmente isso? diferente de tudo que eu tinha Tem visto. um pular ali. Clica no pular no cantinho da tela. Que eu não esperava que fosse tão emocionante. Como é que Ah, faz para tudo tirar isso? Ainda tem muito para ensinar para Pular nós ali no estudantes cantinho da sobre tela. compaixão. Clica A ali. gente vê essa contação da história com o momento do divino. Opa, Nossa, tirei tudo, né? tirou. No cantinho da tela ali do vídeo tem um pular. Só clicar ali. Deu? Aí tem que compartilhar de novo agora com a gente. Pronto, deixa eu voltar aqui. Mamãe.
Estão vendo? Sim. Worldwide, there are more than 2,000 firefly species, and these have evolved remarkably diverse courtship signals, that is, different ways to find and attract mates. Around 150 million years ago, the very first fireflies probably looked like this. They flew during the daytime and they didn't light up. Instead, males used their fantastic antennae to sniff out perfumes given off by their females. In other fireflies, it's only the females who light up. They're attractively plump and wingless. So every night they climb up onto perches and they glow brightly for hours to attract their flying but unlit males. In still other fireflies, both sexes use quick, bright flashes to find their mates. Here in North America, we have more than 100 different kinds of firefly that have the remarkable ability to shine energy out from their bodies in the form of light. How do they do that? It seems totally magical, but these bioluminescent signals arise from carefully orchestrated chemical reactions that happen inside the firefly lantern. The main star is an enzyme called luciferase, which in the course of evolution has figured out a way to wrap its tiny arms around an even smaller molecule called luciferin, in the process getting it so excited that it actually gives off light. Incredible. But how could these bright lights have benefited some proto-firefly? To answer this question, we need to flip back in the family album to some baby pictures. Fireflies completely reinvent their bodies as they grow. They spend the vast majority of their lifetime, up to 2 years, in this larval form. Their main goal here, like my teenagers, is to eat and grow. And firefly light first originated in these juveniles. Every single firefly larva can light up, even when their adults can't. But what's the point to being so conspicuous? Well, we know that these juveniles make nasty-tasting chemicals that help them survive their extended childhood. So we think these lights first evolved as a warning, a neon sign that says, "Toxic, stay away," to any would-be predators. It took many million years before these bright lights evolved into a smart communication tool that could be used not just to ward off potential predators, but to bring in potential mates. Driven now by sexual selection, some adult fireflies, like this proud male, evolved a shiny new glow-in-the-dark lantern that would let them take courtship to a whole new level. These adults only live a few weeks, and now they're single-mindedly focused on sex. That is, on propelling their genes into the next firefly generation. So we can follow this male out into the field as he joins hundreds of other males who are all showing off their new courtship signals. It's amazing to think that the luminous displays we admire here and in fact everywhere around the world are actually the silent love songs of male fireflies. They're flying and flashing their hearts out. I still find it very romantic. But meanwhile, where are all the females? Well, they're lounging down below, surveying their options. They have plenty of males to choose from, and these females turn out to be very picky. When a female sees a flash from an especially attractive male, she'll aim her lantern in his direction and give him a flash back. It's her come hither sign. So he flies closer and he flashes again. If she still likes him, they'll strike up a conversation. These creatures speak their love in the language of light. So what exactly do these females consider sexy? We decided to conduct some firefly opinion polls to find out. When we tested females using blinking LED lights, we discovered they prefer males who give longer lasting flashes.
I know you're wondering what gives these males their sex appeal. Now we get to see what happens when the lights go out. The first thing we discovered is that once a male and female hook up like this, they stay together all night long. And when we looked inside to see what might be happening, we discovered a surprising new twist, the firefly sex. While they're mating, the male is busy giving the female not just his sperm, but also a nutrient-filled package called a nuptial gift. Ai, não. Eu sou amigo da senhora Parker. Ela era No quase... cantinho do vídeo, do lado direito, embaixo, tem um pular ali, tá escrito. Aí só clica em cima. Aonde que eu pular? Bem Do no lado cantinho esquerdo? direito. Na tela do vídeo, direito, bem embaixo. É que eu preciso tirar você da minha frente. Eu recebi um aviso dizendo que tem um problema no meu computador. We can zoom in to look more closely inside this mating cave. We can actually see the gift. It's shown here in red as it's being passed from the male to the female. Sim? What makes this gift so valuable is that it's packed with protein that the female will use to provision her eggs. So females are keeping their eyes on this prize as they size up potential mates. We discovered that females use male flash signals to try to predict which males have the biggest gifts to offer, because this bling helps the female lay more eggs and ultimately launch more of her own offspring into the next generation. So it's not all sweetness and light. Firefly romance is risky. For the most part, these adult fireflies don't get eaten because, like their juveniles, they can manufacture toxins that are repellent to birds and other insectivores. But somewhere along the line, one particular group of fireflies somehow lost the metabolic machinery needed to make their own protective toxins. This evolutionary flaw, which was discovered by my colleague Tom Eisner, has driven these fireflies to take their bright lights out into the night with treacherous intent. Dubbed femme fatale by Jim Lloyd, another colleague, these females have figured out how to target the males of other firefly species. So the hunt begins with the predator. She's shown here in the lower left, where she's sitting quietly and eavesdropping on the courtship conversation of her intended prey. And here's how it might go. First, the prey male flashes. Do you love me? His own female responds, maybe. So then he flashes again. But this time, the predator sneaks in a reply that cleverly mimics exactly what the other female just said. She's not looking for love. She's looking for toxins. If she's good, she can lure this male close enough to reach out and grab him. And he's not just a light snack. Over the next hour, she slowly exsanguinates this male, leaving behind just some gory remains. Unable to make their own toxins, these females resort to drinking the blood of other fireflies to get these protective chemicals. So, a firefly vampire brought to you by natural selection. We still have a lot to learn about fireflies, but it looks like many stories will remain untold because around the world, firefly populations are blinking out. The main culprit, habitat loss. Pretty much everywhere, the fields and forests, the mangroves and meadows that fireflies need to survive are giving way to development and to sprawl. Here's another problem. We've conquered darkness, but in the process, we spill so much extra light out into the night that it disrupts the lives of other creatures. And fireflies are especially sensitive to light pollution because it obscures the signals that they use to find their mates. Do we really need fireflies? After all, they're just one tiny bit of Earth's biodiversity. Yet, every time a species is lost, it's like extinguishing a room full of candles, one by one.
You might not notice when the first few flames flicker out. But in the end, you're left sitting in darkness. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Como é que eu saio daqui, mãe? Ah, stop share. Agora eu entro de novo aqui. Entrou? Meninas, vocês viram que lindo? Então, quando estava procurando sobre os vagalumes, porque aqui no sítio tem vagalume também, e tem anos que tem muito, aqui eu estou falando aqui como se estivesse no sítio, né? No sítio tem anos que tem tanto, e a gente fica assim maravilhado, principalmente no entardecer. E tem anos que vem bem pouco, então eu sempre acho que é porque a gente ficou roçando e o mato está muito baixo, e daí eles não vêm, eu fico imaginando um monte de coisa, né? Aí depois, com a busca para falar dos vagalumes que aparecem no verão, veio esse vídeo e eu achei lindo, e tem mais gente junto com essa pesquisadora que se chama Sarah Lewis, que ela traz essas informações interessantes para nós, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, para nós, os insetos que têm a bioluminescência, ou seja, eles mesmos produzem a sua luz, são os vagalumes e os besouros. Então, tem besouros que também produzem luz. E é sempre na parte embaixo, no abdômen, que eles fazem a produção dessa luz, e justamente por essas informações que a gente recebeu, ou seja, como um atrativo. E é sempre o macho que está voando, e é ele que dá sinais, e para variar, é sempre a fêmea que escolhe o que ela quer. Pelo menos em toda a natureza, sempre é a fêmea que diz o que quer e o que não quer. Então, essa família é grande no Brasil, e pelo menos do que eu estava lendo, a família dos vagalumes tem 3 grandes famílias, né? Algumas que nem geram asas e só ficam naquela como se fosse uma larva, né? Está numa outra. E as outras têm, e outras eles chamam de pirilampos, uma das famílias são os pirilampos, e aí é por tamanho, mas são todas famílias dos vagalumes. E quando a gente fala em pirilampo, lampo é de lampejo e piri de fogo. Por isso que quando a gente fala em pirilampo, o significado da palavra traz isso para nós. Ou o lume, que é luz, e vaga. Então, é uma luz que vagueia pelo ar, né? E daí a gente traz aqui... Ai, como é que eu paro isso aqui? Ah, agora parei tudo. Voltei, né? Então, aqui fala... Nossa, como é que eu faço para tirar esse negócio aqui da tela, Mari? Tá. Estamos vendo bem, Hã? estamos vendo certinho tudo aqui. Então, aqui a Sara fala só as pradarias, né? É um palco de um verdadeiro drama. E aí eu não consigo ler essa frase, porque aqui aparecem outras coisas que eu não consigo... Ah, deixa eu ver. É que eu leio aqui? Quero. O Prado é palco de um verdadeiro drama invertebrado, repleto de paixão e de anseios, de duetos românticos e disputas de afeto, de ilusões cruéis e mortes dolorosas. Isso, porque vocês viram que a fêmea também ela cria a sua defesa para poder se alimentar e ter a substância que o macho tem, e aí ela traz isso para ela e ela se alimenta, né?
E aí essas imagens maravilhosas, isso aqui é do Japão, mostrando os vagalumes, e que ela também mostrou na imagem dela ali no filme, né? E depois a gente tem aqui, que a gente traz, espera um pouquinho, a gente traz o trabalho da bioluminescência, que dentro do vagalume é uma enzima. Essa enzima, ela é oxidada e ela gera essa luciferase, que é essa luz. Aqui eu não consigo ler. Ai, de novo, deixa eu voltar. Aqui eu não consigo ler essa terceira, Mari. Determina a cor. Isso. Então, a luciferase, ela determina a cor e normalmente a gente tem o verde, o amarelo e o vermelho. Dentro da intensidade de luz é que a fêmea escolhe aquilo que ela falou, né? A intensidade da luz determina se ela quer ou não quer. E dentro do estudo das cores, que varia os lampejos de verde, amarelo e vermelho, o que se estuda até agora que os lampejos vermelhos são de animais mais velhos e que já não fazem tanta função. O verde e o amarelo é que são de vagalumes que estão em pleno estado de fertilização, né? E eles indicam essa questão ecológica, porque se você não tem vagalumes, significa que você não tem mais o acasalamento, porque quanto mais luz, mais disponibilidade de luz nossa artificial, menos você tem vagalumes. E uma das funções dos vagalumes, que é bem conhecida, é que as larvas, os vagalumes, eles comem os caramujos nos rios. Ou seja, se um caramujo não tem predador, você tem uma disseminação maior e um desequilíbrio dentro dessa fauna, né? E a luz branca impede o acasalamento. Então, você diminui a espécie através de cada vez mais a gente introduzir luz artificial para poder fazer com que esses insetos se proliferassem, né? E aqui a gente traz as referências, que dá para mandar isso aqui depois para vocês, as referências, esse aqui do YouTube que a gente assistiu, e tem um trabalho muito bonito da FAPESP falando dos besouros e dos vagalumes. E depois aqui tem um canto no YouTube das cigarras. E aqui é a imagem do livro dessa Sara, que nós ficamos assistindo ali, né? E ela escreve sobre os vagalumes, os fireflies, o mundo dos vagalumes. Se alguém estiver assistindo gravado, depois vai estar na descrição do vídeo esses links. Aí dá para clicar. Isso. Quem sabe nos grupos dos terapeutas a gente envia esse link do YouTube só para as pessoas assistirem, porque ele é muito bonito. Acho que a Márcia saiu, será? Ela mandou aqui, ela preciso sair a meio vídeo, depois finalizo e vem da gravação. Tá. Meninas, o que vocês acharam? Ai, eu achei lindo. Eu estava vendo, quando eu era criança, na casa que eu morava, tinha, né? Mas era um que parecia uma baratinha. Sabe? Isso, mas é... Que eram verdes, era na frente, não era atrás. Então, eu já vi 2 luzinhas atrás no abdômen. E já vi como se fossem 2 olhinhos. Como eu não prestei atenção, e depois que eu comecei a ler sobre os vagalumes, porque é sempre no verão, depois que eu comecei a prestar atenção, eu disse, pô, agora eu vou começar. Ontem de noite, quando eu estava indo lá em casa, eu sentei na varanda lá
e fiquei vendo. Isso eram 11 da noite. E ainda tinha vagalume, porque sempre fala que nesse entardecer a gente começa a enxergar os vagalumes. 11 da noite tinha vagalume voando. E 11 da noite eu vi cigarra cantando. Ontem. Sabe? Então, assim, é bem interessante. Cigarra, eu sempre pensei ao contrário. Se está cantando cigarra, é porque vai fazer sol. Não porque fosse chover. Não, ou falam que ela anuncia a chuva. Pois E, na é. verdade, na verdade, ela precisa, eu acho, da umidade no solo para dizer assim, bem, então tá calor e tá úmido, vou sair. Aí ela sobe a árvore, escala a árvore para poder se romper e pôr as asas para fora. Esse do vagalume, eu lembro, eu era criança, meu avô, tarde da noite, assim, a gente ia para o quintal, que não tinha luz, era tudo escuro, aí ele me levava para ver os vagalumes, assim, aí uma vez ele pegou na mão, assim, foi trazendo para dentro de casa, e era bem uma E a gente sempre quis. Quem já não pegou vagalume dentro de um copo? Para mim veio essa memória de infância também. É interessante que eu estou aqui no Santinho, na praia. A gente ia muito no jardim à noite, pegar na mão, assim, ficava espiando. Isso. E aí agora é realmente difícil não ver, assim, né? É porque tem muito apelo da luz. Tem muito apelo de luz. E engraçado, porque se a gente pega ele iluminando, coitada da fêmea que está lá no chão querendo acasalar, e nós interrompendo o namoro ou interrompendo o ataque para comer lá, né? Mal sabemos nós que nós estamos interferindo nesse ciclo. Meninas, muito obrigada. Depois a gente manda um beijo para a Márcia. Então, vamos torcer aqui para que a Karina consiga